Olá, seja bem-vindo a mais um Semana da Inovação. Hoje diferente, hoje esse programa está subindo na sexta-feira de manhã. Por que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo teste. O que a gente faz o tempo todo é MVP e teste. A gente rodou alguns programas no sábado, vimos o grau de engajamento e tudo mais. Foi interessante, mas a gente viu que podíamos fazer algumas coisas diferentes. Então hoje nós vamos testar, subir este programa na sexta de manhã. Evidentemente que os fatos da sexta-feira vão ficar de fora, mas os fatos da semana vão aparecer. Essa é uma semana mais curta, então esse programa também vai ser mais curto. Para quem fica sabendo do programa pela newsletter ou pelos nossos canais de redes sociais, pelo Twitter, pelo Discord, e cai aqui, a gente também vai ver se a resposta é melhor ou pior, porque a gente fala de temas de dia útil, né? A gente fala de investimento, de negócio, tecnologia. E fim de semana você quer ver gatinho, acho que a gente quer ver outras coisas, eu mesmo quero ver outras coisas. Então a gente vai fazer um teste de fazer na sexta-feira e vamos comparar o engajamento do programa na sexta vis-a-vis o engajamento do programa no sábado. A gente já fez sexta-noite é um horário horroroso, ninguém assiste. Então, sábado de manhã deu um engajamento melhor, mas a gente vai ver. Também tem uma razão técnica, eu não conseguiria gravar este programa esta semana na sexta-feira à noite, por uma razão pessoal. E então, já que eu ia ter que gravar na quinta, vou gravar na quinta para rodar no sábado, aí na sexta-feira cai um meteoro, a gente, né, o programa já não serve de mais nada. Já aconteceu uma vez eu gravar o programa na sexta-noite, comentando longamente a oferta da Stone pela Lynx e tal. E na sexta-noite, depois que eu gravei, a TOTOS foi lá e cacifou. E aí deu no que deu. E então, nós estamos fazendo esse teste aqui hoje. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, porque você fica recebendo outras informações. A gente trabalha também muito com Breaking News, que é um Breaking News bem curtinho. O YouTube gosta de vídeos de 8 minutos para poder monetizar mais e tudo mais. Eu não me importo. Eu faço o jogo rápido, tem 3 minutos e azar. E o Semana da Inovação, este é um vídeo maior, que vai demandar um pouco mais de tempo para você assistir. Então, mas você pode ficar ouvindo também, né? Você não precisa ou assistir o Semana da Inovação como se ele fosse ficar olhando pra minha cara aqui, essa cara horrorosa que você fica vendo. Você pode só ouvir a minha voz horrorosa, mas o conteúdo não. O conteúdo é bom, tá ok? E assim chegamos aqui aos nossos dois temas. Vamos discutir dois temas hoje. A suspensão pela CVM na verdade, a revogação pela CVM de uma decisão da própria CVM suspendendo duas ofertas de equity crowdfunding. O que isso significa? E é importante a gente discutir equity crowdfunding no momento que a gente está, em que a gente começa a ter, a gente falou longamente semana passada, me empolguei, falei, tem 20 minutos de vídeo só falando disso, das startups indo fazer o IPO. E o fortalecimento do equity crowdfunding pode construir um caminho muito interessante de funding e de investimento para negócios inovadores, em que você tem um investimento de aceleração, que é um investimento institucional, ou de um fundo pré-seed, então você se livra um pouco daquela dor do investidor anjo, se bem que você pode ter um investidor anjo, mas o investidor anjo, para alguns casos que funcionam, tá? Você pode ter um investimento de um pool de investimento, um investimento pré-seed aqui de um desenho diferente. Você pode ter também, na sequência, uma rodada seed ou até série A via equity crowdfunding, que está em discussão inclusive aumentar o limite, né? Isso ainda não fechou, eles fizeram um ajuste temporário aí a CVM até o fim do ano, mas a discussão das novas regras ainda continua. Não a audiência pública acabou, mas você faz a audiência pública em julho e as novas regras saem lá no fim do ano. O que eles fizeram foi um modelo de transição testando algumas coisas. E depois você pode ir para um IPO. Um IPO, inclusive, que pode encaixar no modelo tipo Bovespa+, ou no modelo tipo Novo Mercado, em que no Brasil você consegue fazer IPO com um valuation de 100 milhões. Entendeu? Você precisa fazer um IPO com um valuation de 1 bilhão. Pode ser um caminho interessante para várias empresas. De repente, no meio do caminho, você pode até ter aí um fundo maior, tal, mas esse é um caminho em que você nasce com uma governança muito forte já desde o começo.
que pode ser muito interessante. Então, discutir o que está acontecendo com o Equity Crowdfunding, discutir este caso específico da Blocks, como a Blocks respondeu, é muito importante para a gente entender. E o outro tema que a gente vai discutir é a decisão de ontem da Anatel, reconhecendo finalmente que streaming não é TV por assinatura. E isso tem implicações para o futuro do streaming no Brasil, para o futuro do mercado de TV por assinatura no Brasil. Esses são os nossos dois grandes temas. E vamos falar do primeiro aqui, que eu já comecei a adiantar, que é a questão do que aconteceu com a Blocks. Deixa eu explicar os fatos. Semana passada, eu até não coloquei isso no programa, porque o programa ficou longo demais falando de IPO, mas a CVM surpreendeu na quarta-feira, foi exatamente na quarta-feira, suspendendo duas ofertas que estavam acontecendo na plataforma de equity crowdfunding Blocks. Uma é uma oferta de co-living, e era uma oferta de dívida, então eles estavam emitindo títulos de dívida com um pagamento de 10% ao ano de juros, e esse recurso seria alocado em construção civil para projetos de co-living, que é um modelo muito parecido com o da House, que vai abrir capital também, tá? Então tinha isto, e tinha um outro que era um projeto aí de equity mesmo, para financiar a aquisição de cabeças de gado para recria, que é uma fase importante. Você pega o bezerro assim que ele é desmamado e desenvolve o bezerro até o ponto em que ele pode ir ou para engorda ou para reprodução. Então essa fase é a fase recria. Essas duas ofertas estavam indo muito bem na plataforma. A da Co-Living, Yuka Co-Living, se não me engano, ela já tinha captado 100% do mínimo. E a AgroSucesso, que é essa de gado, já tinha captado quase 150% do mínimo, e já chegando no máximo. Com a suspensão, cai como uma porrada, porque você não pode mais vender, você tem que comunicar aos investidores e dar a eles a chance de sair do negócio. E eles tinham que colocar um comunicado no site dizendo que as ofertas estavam fora do ar, tinha que fazer algumas correções. O que a CVM questionou? Ela questionou, o primeiro questionamento, eu não sei como estava antes o site, tá? Mas a impressão que eu tenho é um questionamento formal. Porque ele questionou que não havia uma área exigida pela regulação, que é informações essenciais da oferta. Provavelmente as informações essenciais da oferta estavam lá, mas você não tinha um capítulo informações essenciais da oferta. Tá? Eu não sei, porque quando eu fui ver as ofertas, elas já estavam alteradas. Então, eu não sei como é que estava antes. Provavelmente foi isso. E isso, se você colocou as informações lá, mas você não colocou o nome, informações essenciais da oferta, isso é formalidade. Tá? Não sei se foi isso. Eu acho que foi. Até pelo ritmo da resposta, tá? Que eu já vou falar disso na sequência. E a segunda reclamação é que no caso da Yuka Co-Living, havia, como eram títulos de dívida, eles ofereceram condições mais vantajosas para quem investiu mais no começo. E aí pegou, porque a regra exige que você ofereça condições iguais para todos os investidores. Se você oferece um juro melhor para quem investe mais no começo, você está prejudicando, está ferindo frontalmente a regra. Tá? Mas o que é interessante é o seguinte, como a Blocks respondeu. Para vocês terem uma ideia, o comunicado da CVM saiu por volta do fim da tarde. Geralmente a gente recebe o comunicado por volta do fim da tarde, mas eles foram notificados ao meio-dia. Então quando eu entrei no site da Blocks para ver como estava, já tinha uma das primeiras decisões que exigia, que era ter um comunicado no site, já estava aparecendo. E o CEO colocou o WhatsApp dele e o e-mail pessoal, para qualquer investidor que quisesse falar. Que é uma atitude corajosíssima. Que eu acho que no comunicado, que era um pop-up que aparecia no site, tudo bem fazer isso. Eu tomei a decisão de não reproduzir esses contatos na matéria que eu dei. Porque o pop-up dele, assim que a situação passasse, seria retirado como já foi. A minha matéria ia permanecer. Ia permanecer com o WhatsApp do cara e eu acabo expondo o cara a um risco de segurança. Então eu achei melhor não fazer.
tá? Foi uma decisão que eu tomei. Você pode comenta aí embaixo se você acha que a decisão foi correta ou errada. Mas a minha escolha foi não colocar, tá? E quando eu fui olhar as ofertas, as duas ofertas já estavam corrigidas naquilo que a CVM pediu. Do meio-dia até 7 horas da noite, foi a hora que eu olhei, já havia sido atendido tudo. Tinha um item que era a comunicação individual com os investidores que haviam feito a oferta, oferecendo a chance de saírem, tá? Isso, evidentemente, como eu não sou investidor, eu não vi esta comunicação. Mas provavelmente aconteceu. Por quê? A oferta da AgroSucesso, ela, agora que foi reaberta, a gente pode olhar, ela tinha captado 143% do mínimo, que era de 2 milhões, e agora que reabriu está em 142%, então ela perdeu 1%. Foi pouco, mas teve um tanto de investidores que optou por sair. A IUCA, ela tinha 100% do mínimo de 1 milhão, caiu para 91%. Essa foi mais prejudicada. Provavelmente, eu não sei, não falei com a Blocks sobre isso, tá? Provavelmente foram investidores que foram atraídos pelos benefícios de serem os primeiros ou de serem os maiores. Eu não sei quais benefícios eram, porque como eu falei, quando eu entrei para ver as ofertas já estavam alteradas. E esses investidores podem ter saído da operação. De qualquer forma, como é uma operação menor, e é uma operação muito vantajosa, estamos falando de 10% ao ano num contexto de juros Selic de 2% ao ano. Então ela é uma operação no curto prazo. Assim, você pega o relatório Focus, está falando de juros Selic a 5% ao ano em 2024. Então nós estamos falando de uma operação que ela é mais vantajosa que o mercado no médio e longo prazo, né? Não estou recomendando investimento. Só para CVM, não estou recomendando investimento, não me persiga, tá? Estou descrevendo o que eu estou lendo e comparando as coisas. Eu não tenho certificação da Ambima para recomendar investimento, não posso fazer isso. Não estou fazendo isso, ok? Mas só estou comparando aqui as condições. Mas eu acredito que provavelmente esses 9% que a IUCA perdeu, ela recupera por conta das condições que ela está oferecendo, tá? Mas ela foi, evidentemente, a oferta mais prejudicada pela suspensão. De qualquer maneira, veja, essa era uma decisão que ela seria revista em um mês. Ela foi revista em uma semana. É muito rápido. Sinal de que, a resposta da Blocks foi a melhor possível, que demonstrou boa fé, inclusive, para o órgão regulador, a ponto do regulador retomar a oferta muito rápido, tá? E isso é importante para o ecossistema de equity crowdfunding como um todo, porque se a gente consegue, a CVM ela está fazendo várias questões, está avançando bastante aí nas regras, né, para poder melhorar e tornar mais atrativo o mercado de investimento, mas ela é um órgão mais conservador e ela precisa ser, porque o papel dela é proteger o investidor, tá? Então, assim, você não vai ver a CVM envolvida em grandes aventuras, não. Normalmente o mercado vai puxar e a CVM vai segurar, e é bom que seja assim, tá? Pior seria o contrário, né? Ela botando mais risco no mercado que o mercado consegue aguentar. E se quebra todo mundo, vai todo mundo à falência e quebra o país. Então é importante que a CVM tenha uma postura sempre mais conservadora que o mercado. Se a CVM, que vai ter uma postura mais conservadora que o mercado, numa modalidade de investimento que é uma modalidade inovadora, e que inclusive existe uma série de restrições, uma série de preocupações para proteger o interesse do investidor, porque diferente de um investimento na bolsa, o equity crowdfunding ele está sujeito a uma série de... Ele é muito novo e muito ainda a ser aprendido. Se esse órgão conseguiu ver valor na resposta de uma plataforma inovadora e revogar sua decisão em uma semana e um dia, isso é um sinal muito importante para o ecossistema de equity crowdfunding como um todo, porque ele se torna mais seguro. Acho que essa é a grande lição que vem desse processo. Falando em órgão regulador, indo agora para a Anatel
A gente, no Inovação Aberta, eu cubro muito pouco a Anatel, tá? Porque tem gente que cobre muito melhor. Quando você fala em 5G, questões de. Tem algumas questões técnicas que são muito mais complexas, eu não consigo acompanhar. Mas eu gosto de. Mas eu monitoro, acompanho, solto algumas questões. E esta decisão dessa semana eu fiz questão de dar, por quê? Vamos contar um pouco do histórico. Em 2017, a Claro questionou o fato do canal Fox e do canal Esporte Interativo oferecerem futebol por meio de seus serviços de streaming. Tá? Então, se você fosse assinante da Fox, você não precisaria assistir na TV por assinatura. Você poderia acessar a internet, o sistema de streaming da Fox ou o sistema de streaming da Esporte Interativo e assistir o jogo pela internet. A Claro questionou por quê? Porque ela entendeu que ao fazer isto, esses dois canais, os seus serviços de streaming se tornavam o que chama serviço de acesso condicionado, que é o nome técnico que a lei de 2011 dá para operadoras de TV por assinatura. Isso é importante, eu tive uma discussão muito séria hoje sobre isso. O cara falou assim: não, serviço de acesso condicionado é todo serviço que é de audiovisual que é pago. Não é. Não é. A lei de 2011 chama de serviço de acesso condicionado serviços que distribuem conteúdo audiovisual diretamente para o consumidor. Então você compra o serviço de acesso condicionado e você recebe uma infraestrutura que é o set-top box ali da Claro, da Sky, enfim, da Vivo. E nesse set-top box você recebe o conteúdo audiovisual que você pagou. Este é o serviço de acesso condicionado, tal qual descrito na lei de 2011, uma lei que foi de autoria do deputado Paulo Borhausen, que foi uma longa discussão, que inclusive, graças a essa lei, você assiste Detetives do Prédio Azul, porque ela estabelece um mínimo, todo canal de TV por assinatura tem que ter um mínimo de conteúdo nacional, está estabelecido nessa lei, e por conta disso, todos os canais foram atrás de conteúdos nacionais para acompanhar. Eu que tenho filho pequeno, então Detetives do Prédio Azul, Peixonauta e Monstrolândia, Bobolândia só existem porque a Nickelodeon, o Gloob, que é da Globo, e a Discovery Kids precisam ter conteúdos produzidos no Brasil, tá? Pela lei. Então, aí eles produzem esses conteúdos todos. Se você for em outros canais também, você vai. Por isso que tem, por exemplo, no Telecine tem filme nacional, enfim. A série O Negócio na HBO, enfim. Mas não é isso. A discussão que a Claro levou foi: se você oferece conteúdo pela internet, você é serviço de acesso condicionado. Foi isso que o que a Anatel entendeu? Que não. Ele teve um primeiro entendimento do conselheiro Vicente. Vicente foi presidente da Telefônica. Ele foi presidente da Anatel, foi presidente da Telefônica e voltou para a Anatel. Né? O Vicente entendeu que era uma outra coisa. Ele criou um conceito regulatório que precisaria ser regulado, que é o da TV não linear. Acho que esse é o nome. É um nome um pouco mais complexo que isso, mas é a ideia de uma TV que você tem um conteúdo que é uma TV sob demanda. E esta TV, não, por ser TV, ela tinha que ser regulada pelo mesmo critério de concessão de canal de TV por assinatura, embora oferecesse o conteúdo de forma não linear. Né? A TV aberta ou a TV paga que a gente assiste oferece o conteúdo de forma linear. Você vai lá, tem uma grade de programação e você assiste quando você quer. O TV não linear é tipo o YouTube, onde a gente está conversando aqui. Você tem um monte de conteúdo, vai lá e assiste a hora que você quer, o que você quer assistir. O conselheiro Emanuel Campelo, ele pediu vistas e apresentou uma outra leitura. Que para ele, o streaming
é um serviço de valor adicionado da internet. E aí, qual é o grande argumento do Emanuel, que estava já presente no voto do Vicente? Que não dá para chamar o streaming de TV por assinatura porque ele não oferece a infraestrutura. Lembra que eu falei que para ser TV por assinatura você paga, inclusive, pela infraestrutura? Você paga pelo cabo que leva, ou pelo sinal de satélite que leva o conteúdo até você. No serviço de streaming, você tem que pagar uma infraestrutura extra, que é o sinal de internet. Então não dá para você dizer que é um serviço de acesso condicionado, porque você precisa de um outro serviço, no caso a banda larga, ou a internet móvel, para ter acesso àquele conteúdo. No entendimento do Vicente, isso tornava esse serviço um canal de TV. No entendimento do Emanuel, que foi o entendimento que a Anatel seguiu, isso torna um serviço de internet. E como é um serviço de conteúdo de internet, não cabe regulação. Aí a polêmica que eu tive com um colega hoje é que ele falou assim, ao dizer que não cabe regulação, cria segurança jurídica. Ele falou que não cria. Eu não segui a conversa, porque a conversa caiu numa baixaria, mas eu estou trazendo aqui essa discussão porque por que traz segurança jurídica na minha visão, tá? Porque você oferece a um serviço de inovação um espaço para que ele possa crescer sem amarras. A pior coisa que tem, eu vejo isso em fintech, eu vejo isso em alguns serviços de saúde, em que você tem que encaixar um serviço inovador dentro de uma estrutura jurídica que não foi pensada para aquilo. Né? Então é muito comum, tá? Conversando com uma fintech de crédito, por exemplo, que ela opera como correspondente bancário. Por quê? Porque ou isso, ou ela pede uma outorga de empresa de crédito, e não é tão simples. Algumas, agora sim, teve uma melhoria na regulação do Banco Central, que simplificou no caso de crédito. Quando você abre, por exemplo, o Nubank. O Nubank não é banco, ele é um arranjo de pagamentos. O Neon não é banco, é um arranjo de pagamentos. Por que fazem isso? Porque é o jeito mais simples de você encaixar um banco digital que não é um banco de varejo completo e que você não precisa cumprir todas as regras do Banco Central, que são regras que existem para os bancos tradicionais e são importantes, inclusive, para a sobrevivência do sistema, mas que não dão conta das fintechs. Que aí você tem toda uma agência regulatória do Banco Central para poder adequar as regras às fintechs. Teve a SUSEP, por exemplo, que criou o sandbox regulatório para seguro. Por que criou um sandbox regulatório para seguro? Porque se você criar uma fintech de seguro, que é uma seguradora, eu já vi uma fintech, o cara fez uma captação série A e 90% do dinheiro da captação série A era de reserva de capital regulatório da SUSEP. Você entendeu? Então, todas essas regras são regras que estão criadas para mercados que estão estabelecidos, mas quando você vem com a inovação, talvez a regra não funcione. Então, sim, para o streaming não ser regulado, abre margem de inovação. Abre margem a risco. Qual é o risco? Não estou falando de seguro, não estou falando de banco, estou falando de conteúdo multimídia. Então, acho que o risco sistêmico de você ter inovação em conteúdo multimídia é muito menor. O país não vai quebrar se a Netflix quebrar. Né? Agora, se o Nubank quebrar, você pode ter muita gente pobre amanhã. Então, só para dar uma ideia de diferenças aqui. Então, é por isso que, nesse sentido, não ser regulado dá segurança jurídica, porque você encaixar o streaming numa lei criada para TV aberta ou para TV por assinatura, que é uma lei de 2011. Ó, só para dar uma ideia de datas aqui, para vocês terem. A lei que regulamenta o serviço de acesso condicionado, que é uma lei moderna para TV por assinatura, ela é de 2011. Ela é baseada na experiência que a gente teve de TV por assinatura desde a criação das primeiras TVs por assinatura dos anos 90 até a década retrasada, tá? Assumindo que a década mudou
em janeiro de 2020. Então, a década de 2000 a 2009 é a década retrasada. O projeto de lei do Paulo Bernhausen, ele não é da legislatura que começou em 2011, ele é da legislatura anterior. E foi discutido por 2 legislaturas até ficar pronto. Os primeiros serviços de streaming, o YouTube, ele é de 2008. Ele foi lançado em 2008, não é nem do Google ainda. O Google comprou o YouTube depois. O primeiro serviço de streaming da Netflix, que é mais ou menos dessa época, 2009, 2010, era para ver pelo computador. Então não era um serviço com a escala que tem hoje, que você assiste na televisão. Porque o primeiro gadget, o primeiro device para você poder conectar o streaming na televisão, que é o Apple TV, é de 2013. 2 anos depois da lei. Estou falando do lançamento mundial do Apple TV, ele é 2 anos depois da lei brasileira de TV por assinatura. Então a lei brasileira, ela não tinha nem como prever o surgimento do streaming, tal como a gente conhece hoje. É natural que não caiba nela um modelo de negócio que surgiu 2 anos depois. Entendeu? E que a gente não tinha ideia de que, assim, quando a gente falava em Netflix no começo, quando a Netflix começou, no começo não, né? No começo que a Netflix começou a se popularizar. A expectativa era que todos os produtores de conteúdo fossem para a Netflix. Hoje a Netflix investe em conteúdo próprio, pesadamente, e os produtores de conteúdo estão fazendo seus próprios canais de streaming. Você tem Globoplay, Disney Plus, né, a própria Fox, que foi o pombo da Discord. Então, essa decisão da Anatel, na minha visão, viu? Ela é uma decisão positiva, porque favorece a expansão do streaming. E o futuro do audiovisual está aí, né? Hoje você tem uma TV Globo que ela é muito... O seu principal... A sua vaca leiteira é a TV aberta, mas o seu principal motor de crescimento é o streaming. E o que eles estão fazendo agora? Eles estão pegando todo o arsenal de conteúdo e estão botando dentro do streaming, né? Você teve, inclusive agora com pandemia, a gente teve o lançamento do filme novo do Scooby-Doo só no streaming. Nós vamos ter o Mulan, que é um filme da Disney, sendo lançado só no streaming. Então o streaming é o grande motor de inovação e de desenvolvimento do mercado de audiovisual no mundo neste momento. Não só por conta da pandemia, mas por conta das disrupções que vem trazendo. A Netflix disputou 3 filmes no Oscar de melhor filme. O Irlandês, Diário de um Casamento, e teve mais um que eu esqueci. Então, acho que Parasita não foi. Mas foram 3 filmes. A Amazon tá vindo com tudo. Assim, uma das principais estrelas da festa do Oscar é o Jeff Bezos. Então, o mundo está indo para esse caminho. E a solução que a Anatel resolveu permite inovações e ajustes e evoluções muito rápidas no mercado brasileiro, porque tira uma amarra que poderia limitar o desenvolvimento desse mercado aqui, né? Claro que tem questões que acho que valem a pena serem discutidas, como a questão do conteúdo nacional, por exemplo, que é fundamental. E acho que se a gente não, com o cenário de crise do setor de cinema, se a gente não resolver a questão do conteúdo nacional no streaming, isso é um caminho que pode ser feito via regulação, pode ser, né, difícil, porque as leis de incentivo, que foi quem sustentou o cinema nacional até agora, sem público, permitir que se fizesse filme sem se preocupar com bilheteria, elas não, por uma questão de política de governo, elas não são mais um canal de financiamento. O que, por um lado, é bom, porque os produtores de cinema têm que começar a olhar para o público, sabe? Tentar entender o que o público quer. Por outro lado, você pode gerar uma quebradeira geral. Bom, gente, é isto. Você que acompanhou até aqui, 30 minutos de programa. Aproveita, curta, compartilha esse vídeo, manda para seus amigos. Opina aí também sobre a decisão da Anatel,
que você achou, se você concorda comigo, se você concorda com o meu amigo que discorda de mim, que acha que não ter regulação para o setor de streaming é um problema. Opina também sobre a questão da Blox, o que você achou da resposta da Blox, acho que é legal a gente opinar muito sobre isso. E acompanha porque semana que vem tem mais, e de acordo com a reação, com o engajamento deste vídeo, nós vamos decidir se o próximo é na sexta ou no sábado, tá? Então, se você gostou de ter esse vídeo na sexta de manhã, engaja. Se você não gostou, clica no negativo aí, pra gente poder entender e ir adequando o conteúdo pro seu gosto. Maravilha? Até a próxima.